Olá, agora sim vamos finalizar o item C, que é determine a equação geral e a equação reduzida dessa circunferência. No vídeo anterior, nós calculamos as coordenadas, nós determinamos as coordenadas do centro. Então, nós vimos que o centro nada mais era que o ponto médio do segmento AB. Nós calculamos esse segmento, esse ponto médio e nós chegamos nesse valor. Então, o ponto médio é o ponto cujas coordenadas são 1, 2. Então, o que nós temos? Nós temos a medida do raio, que é a raiz de 5, e nós temos as coordenadas do centro. Então, agora é tranquilo. Tem um vídeo que pede exatamente a equação geral e a equação reduzida, sabendo a coordenada do centro e a coordenada do raio. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos agora terminar então esse vídeo e determinar a equação geral e a equação reduzida dessa circunferência. Então, vamos lá? Vamos escrever aqui. Então, a equação reduzida dessa circunferência, ela pode ser expressa pela seguinte expressão: x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a medida do raio elevado ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro. A gente viu que o m nada mais é que o centro. Então, o centro é 1,2. O a aqui está valendo 1 e o b aqui está valendo 2. Vamos fazer a substituição. Então, nós vamos ficar com x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso é igual à medida do raio. Qual é a medida do raio mesmo? A medida do raio é raiz quadrada de 5. Então, igual a raiz de 5, raiz quadrada de 5, elevado ao quadrado. Então, vamos ficar com a seguinte equação: x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, a gente pode cortar o expoente com a raiz, ou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 25, que é 5. Então, tá aqui. Essa é a nossa equação reduzida. Tranquilo? E como é que fica a equação geral? A equação geral ela é igualada a zero. A gente pode, como fizemos no outro vídeo, obter a equação geral a partir da equação reduzida. Eu vou fazer isso. Então, eu vou desenvolver esses quadrados e fazer a manipulação. Então, x menos 1 ao quadrado, desenvolvendo x menos 1 ao quadrado, é o quadrado primeiro, sinal entre eles, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado segundo. Desenvolvendo esse binômio, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 4y, mais o quadrado do segundo é 4. Isso aqui é igual a 5. Fazendo as manipulações, isso aqui tem que ficar igual a zero, então a nossa equação geral vai ficar da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 mais 4 menos 5 igual a zero. Então, essa equação, a equação geral dessa reta vai ser mais 1 com mais 4 é mais 5 menos 5 cancela. Então, a gente fica com a nossa equação geral dessa circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y, isso igual a zero.
tá? Então tá aqui. O item C concluído. A equação geral. Vou lá dar a resposta, então. A equação geral dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y igual a zero. E a equação reduzida é x menos 1 ao quadrado mais y. Deixa eu só escrever aqui, então. Então, ela vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Tranquilo? Aí o item D, eu vou fazer um breve comentário. Diz assim: escolha arbitrariamente dois pontos, considerando os extremos de um diâmetro da circunferência, e peça para um colega obter a equação reduzida e a equação geral dessa circunferência. Vamos imaginar que seja a mesma circunferência, certo? Se for a mesma circunferência, deixa eu fazer aqui agora um pouquinho melhor. Não vai ver aí, mas eu estou traçando a circunferência que é caneta. Deixa eu visualizar. Então, o que eu fiz? Eu tracei aqui a circunferência caneta. Então, o que nós temos? É perceptível que o ponto A e que o ponto B, eles são pontos que pertencem à circunferência, e pelo dado do nosso problema, A e B representam um diâmetro. Então, o que você poderia fazer? O que ele está pedindo aqui é que você escolha dois pontos considerando os extremos de um diâmetro da circunferência, dois pontos quaisquer. Então, por exemplo, você poderia pegar este ponto aqui e poderia pegar este ponto aqui e encontrar a equação da circunferência, tá? Que passa por esses dois pontos. Como é que eu faço para encontrar as coordenadas desse ponto? Tá? Vale uma dica, né? O que eu tenho aqui é 1 mais a medida do raio. Então, a coordenada x desse ponto aqui, tá? Ele vai, a partir do 1, ele vai andar mais raiz de 5, que é o meu raio. Então, esse ponto, as coordenadas desse ponto aqui, é 1 mais raiz de 5. E a coordenada y desse ponto é 2, a ordenada, né? É 2. Então, eu tenho um ponto aqui. Quem é o outro ponto? O outro ponto vai ser 1 menos raiz de 5, a coordenada x dele. E 2. Tá? Professor, por que 1 mais raiz de 5? 1 mais raiz de 5 porque a partir daqui eu andei o raio. E a partir desse ponto eu retirei o raio. Tá? Você poderia escolher também esses dois outros pontos. Ó. Um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo. Tá? Andaria o raio, então esse ponto aqui, a abscissa dele é 1. E a ordenada dele vai ser 2 mais a medida do raio, que é raiz de 5. Então, 2 mais raiz de 5. E a mesma coisa esse ponto aqui embaixo. A abscissa dele é 1 e a ordenada dele vai ser 2 menos raiz de 5. Então, você poderia fazer a mesma coisa. Você pega esses dois pontos, acha o ponto médio desses dois pontos, você vai obter o ponto 1, 2. Né? Quando você achar a distância entre esses dois pontos, o que você está achando é o diâmetro da circunferência. Tá? Então, o diâmetro vai dar 2 raiz de 5. Tá? Então, eu espero que você possa tentar fazer. Use esses dois pontos e aí você pode usar esses dois pontos, esses aqui, e aí você tenta resolver a equação D e vai observar que vai dar a mesma equação.
Por esse vídeo é só, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.